glória a Deus, que só nós vamos para a amém? Amém. Eu decido a vitória, ninguém vai pedir, amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Deus. Senhor maravilhoso, Pai querido, em nome do Filho Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor nesta noite, apresentando os ofertantes, os exibitistas, Deus, aqueles também, Pai Santo, que não conseguiram contribuir, trazer o seu filho. Também abre porta de serviço, meu Deus, dando vitória para cada um nesta noite. O Pai Santo também usa o teu servo, pastor Edson, para ministrar a tua palavra, dando entendimento e sabedoria, Pai Santo, para o teu povo, para que eles venham, Pai Santo, crer mais no Senhor, Pai, e receber mais da tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Usa eles como o Senhor já tem usado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de poder adorar o nome dele, reunidos aqui neste lugar. Temos que aproveitar cada momento que temos para adorar o nome do Senhor, porque as coisas estão ficando difíceis. E a notícia é que tudo vai piorar no mundo. Mas a boa notícia é que no mundo nós podemos até ter as aflições, mas possamos ter o bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo e nós em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Deus colocou algo no meu coração, graças a Deus, por uma pergunta que me foi feita a respeito de como saber quando Deus fala com a gente, como reconhecer a voz de Deus quando Ele fala conosco, né? Uma aluna da escola bíblica me fez essa pergunta e eu fui procurar nas Escrituras a melhor resposta, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não erra e é através dela que Deus fala conosco. Mas não somente através dela, mas de várias maneiras Deus fala conosco. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre como ouvir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus. Amém? Abra suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo de número 33, o versículo de número 11. Êxodo 33, 11 diz assim, você que não encontrou na sua Bíblia, que acompanha no telão, diz assim, ó: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia na mão, ou a atenção aqui, onde vai ser colocado cada uma das bases bíblicas sobre tudo que vai ser ministrado aqui. Amém? Porque nós não devemos falar aquilo, eu acho isso, eu penso dessa maneira, a minha opinião é essa, porque o que eu acho, o que eu penso, ou a minha opinião não tem nenhum valor diante do que Deus diz. O que importa é o que Deus diz. O que eu acho, o que eu penso, ou a minha opinião não tem a menor importância, porque é a palavra de Deus que dá direção para a minha e para a tua vida. Nós vemos aqui no texto que nós lemos, que com Moisés, Deus falava boca a boca. Assim como eu converso com você, Deus falava com Moisés, de forma audível. E Moisés falava e Deus respondia numa comunhão muito íntima, porque Moisés era um homem que tinha uma íntima comunhão com Deus. Moisés foi um homem que dedicou a sua vida a servir a Deus. Ele renunciou a uma vida de rei no Egito. Moisés, ele era filho da filha de Faraó no Egito. Ele era hebreu, filho de Joquebede, mas ele foi criado pela filha do Faraó.
rei no palácio, no Egito. Mas as Escrituras nos dizem que Moisés renunciou à sua vida no palácio para viver com o povo hebreu, para viver com o povo de Deus. Ele abriu mão da sua riqueza, da sua glória, da sua posição no Egito, porque ele ansiava pela glória de Deus. Ele não abriu mão de ser hebreu, de fazer parte do povo de Deus. E por essa razão, por Moisés haver renunciado o seu conforto, o luxo e toda a riqueza deste mundo, ele passou a ter uma intimidade muito grande com Deus. Todas as vezes que nós abrimos mão da nossa vida ou daquilo que desejamos neste mundo para buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, os nossos esforços, nós renunciamos os nossos desejos carnais para buscar a Deus. Então nós passamos a ter um pouco mais de intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 3, o verso de número 4, 1 Samuel 3, 4, a Bíblia diz que Samuel também ouviu a voz de Deus de maneira audível, assim como vocês estão ouvindo a minha voz. Samuel ouviu. Olha só o que diz a Escritura, ó. O Senhor chamou a Samuel e disse Samuel, eis-me aqui. O próximo, por favor. Verso 5. E correu a Eli. Samuel correu até Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. O próximo, verso 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha o verso 8. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli, e disse a Eli, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Verso de número 9. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Olha só, nesse texto nós vemos que Deus fala de uma maneira com Samuel, que Samuel ouvia a voz de Deus, porém Samuel ainda não conhecia Deus. Conhecia Deus somente de ouvir falar, mas nunca tinha tido ainda essa experiência de ouvir a voz de Deus e de maneira audível. Quando ele ouve, ele inclusive pensa que era Eli, o sacerdote, que estava falando com ele. Então ele corre, vai até o sacerdote, por que você está me chamando? O que foi, o que você precisa, né? Disposto a servir. E Deus sempre vai falar com quem está disposto a servir, não com quem está disposto a ser servido. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que estão dispostos a servi-lo. Então Deus fala com Samuel dessa forma, mas não é todo mundo que vai ouvir a voz de Deus de maneira audível, ou seja, assim como você ouve a minha voz. Deus tem diversas maneiras de falar com o seu povo. Por favor, coloca aí no livro Atos, capítulo 9, o verso de número 4.
Quando Deus fala com o apóstolo Paulo, quando Paulo se converte, olha lá, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E o verso de número 5, e ele disse: quem é, Senhor? Ele disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Neste trecho, a Escritura está dizendo que Paulo também ouviu, mas ele já ouve diferente. Ele já não ouve o Deus Pai, ele ouve o próprio Senhor Jesus Cristo, que fala com ele em língua hebraica, no idioma hebraico. Por quê? Para que Paulo reconhecesse quem era Jesus, porque ele também não conhecia Jesus. E o Senhor Jesus, ele procura sempre se revelar a nós. De que forma? Pela sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós, conhecendo a verdade é o que nos liberta. E noutra passagem diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A melhor forma de você conhecer e ter liberdade em Cristo é meditando na Escritura, que é a palavra. Por quê? Jesus é o Verbo que se fez carne, é a palavra que se encarnou, tomou a forma de homem. A Bíblia diz que pelo poder da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, todas as coisas que existem vieram a existir. Por quê? Deus dizia: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja separação entre as águas e as águas. E aí formou-se as águas no firmamento, que são aquelas que estão nos céus, e as águas debaixo do firmamento, que são as águas que estão na terra. Quando no dilúvio foram abertas as comportas dos céus, e as águas que estavam nos céus foram derramadas na terra. Daí o porquê a terra se encheu com tanta quantidade de água, ao ponto de cobrir até os mais altos montes, e toda a carne pereceu. Então, a palavra de Deus, ela sempre foi manifestada para criar e para revelar o próprio Deus, a fim de que nós, conhecendo a verdade que é Jesus, possamos ser libertos de toda a mentira e de todo o engano. Amém, igreja? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Dá aí a mão e pergunta. Vamos lá. Por favor, coloca aí Hebreus, capítulo 1, verso 1. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então é através de Jesus que Deus fala conosco hoje. Sabendo nós que Jesus é a palavra, como é que Deus fala para a igreja hoje? Pela palavra escrita. Esta palavra é a maneira que Deus usa para falar conosco. Se você não lê Bíblia, você nunca vai ouvir a palavra de Deus. Você não vai entender a voz de Deus. Porque, infelizmente, muitos que sobem no altar atrás do púlpito não ministram mais a palavra de Deus. Ministram a sua opinião, ministram o que acham, ministram palavra agradável aos ouvidos da multidão para atrair a multidão, mas não ministram a verdade que confronta você para que haja uma transformação de mente e caráter. E a palavra de Deus, ela nunca vai de acordo com a sua vontade, ela vai contra. Porque o Senhor Jesus diz que quem quiser seguir Ele tem que negar a si mesmo. Então a palavra de Deus, ela vai contra a tua vontade, para que você seja transformado pelo poder da palavra de Deus.
Deus. Porque sem haver essa transformação de mente e caráter, não há manifestação do poder de Deus na tua vida. E Deus deseja manifestar o poder dele através da sua palavra. Amém? Amém. Glórias a Deus. Por favor, coloca aí 1 Samuel, 2 Samuel, perdão, capítulo 7, verso 2. 2 Samuel 7, 2. Aleluia, louvado seja Deus. Olha só, essa passagem diz assim, ó: disse o rei, aqui é o rei Davi, tá? Ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Verso 3. Disse Natã ao rei, olha só o que o profeta fala para o rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Para um pouquinho. Olha só, Davi sente um desejo no seu coração de fazer um templo para o Deus de Israel, o Senhor a quem ele servia. E ele vai falar com o homem de Deus. Ele chega até o homem de Deus e fala: olha, eu moro num palacete, numa casa de cedro, e a tenda do Senhor está numa tenda. Eu vou construir um templo, um palácio para cada aliança. A resposta do homem de Deus, sem orar antes, foi: vai, faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Deus era com Davi? Com certeza Deus era com Davi. Mas a Bíblia nos ensina que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. E o que Davi sentiu foi um desejo no seu coração, não foi a direção de Deus, nem a voz do Espírito Santo. E ele fala com Natã, o homem de Deus, que orienta ele sem buscar também a direção de Deus, simplesmente pelo que ele sentiu no seu coração. Aí nós vamos ler o próximo versículo, o versículo 4, que diz, ó: porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, o próximo: vai dizer ao servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Deus faz uma pergunta, dizendo assim, e depois, se nós lermos todo o texto, eu não vou ler tudo aqui porque vai tomar muito tempo, mas pode ler depois, você vai entender que Deus fala que Davi não vai fazer o que ele está querendo fazer. Olha só como a palavra de Deus, na maioria das vezes, vem contra aquilo que nós estamos desejando. Aparentemente, aos nossos olhos, o desejo de Davi era bom. Ele morava no palácio, a arca estava numa tendinha, e ele queria honrar a Deus, colocando a arca no palácio grandão também. Mas não foi esse o desejo de Deus. Não é o que Deus queria. E aí, se nós lermos todo o texto depois, nós vamos entender que na mesma noite, Deus falou com Natã para falar para Davi que não era para Davi fazer, que não era Davi que iria fazer. A gente pode entender que Deus falou com Natã um sonho. A Bíblia não deixa isso claro, tá? Não estou dizendo que foi, eu não estou afirmando que foi, porque o que a Bíblia não me afirma com clareza, eu também não vou afirmar com tanta certeza, porque não está claro. Mas o texto diz que na mesma noite o Senhor falou com Natã. Dá para se entender que Natã, enquanto dormia, Deus veio a ele com um sonho e falou com Natã. Por quê? Uma das maneiras em que Deus fala também é em sonho. Deus ainda fala em sonho? Sim. A palavra de Deus nos afirma que o nosso Deus não mudou. E nele não há variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, assim como Deus falou no passado, Ele ainda pode e fala. Amém? Amém. Deus não muda. Pastor, Sim. É só uma, né? O senhor está falando de Deus falar, é difícil, né? Porque tem pessoa que fala assim, Deus falou comigo, eu vou fazer isso, Deus falou comigo, ela até fala para ele, nossa, mas Deus fala tão fácil assim, né? Como fala, mas
Uma vez aconteceu comigo também, no começo, 5 anos atrás, nós com 3 meses, né, eu reconciliei com Deus, com 3 meses veio uma tempestade. E nós estávamos querendo sair do ministério, né? Nós estávamos querendo sair, ficamos muito magoados, mas nós vinha, mas coração triste. Aí o que eu comecei? Orar e jejuar, semana inteira, mas Deus não falava. E eu no escuto e Deus não falava. E foi assim, mas eu não larguei, jejuava e orava, jejuava e orava. Aí num domingo de manhã, no culto da ação de graça, aí quase na palavra, há um irmão que eu só vi uma vez na vida, mora em Moreira. Aí eu andei sentado lá, estava em jejum, estava nós sentados no cantinho, e eu lembro até hoje, esse irmão pegou, estava passando uma tempestade, não sei se Deus falou na madrugada com ele, se estava em sonho ou foi oração. Aí, né, ele falou assim, Deus mandou, eu vim aqui para falar para um casal, para aquietar nesse ministério, que eu tenho grande obra para eles aqui. E ali arrepiou e nós ficamos. E hoje você vê que Deus fez na nossa vida. Se nós saíssemos, nós não tínhamos Deus. Não tinha recebido aquilo que ele E é Deus falou, usando o rapaz para falar com nós, faz 5 anos. E glória a Deus por isso. Aí o que acontece? A Escritura nos afirma uma outra coisa. Que o nosso, Deus testifica o nosso espírito, no nosso espírito, quando é Ele quem fala. O que isso quer dizer? Todas as vezes que alguém chegar e dizer para você, ó, assim diz o Senhor, o Espírito Santo, se verdadeiramente é Deus falando, vai testificar na hora. Você vai sentir que é Deus falando. Se você sentir só uma alegria porque é o seu desejo, cuidado. Não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Não abrace tudo que você escuta com todas as suas forças. Por quê? Porque infelizmente existe muito falso profeta. E não é que ele faz por maldade, mas ele profetiza o desejo do seu coração. Foi o que Natan fez com Davi. Ali, ó, vai, e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vai porque vai dar certo, vai que é de Deus, vai que a porta está aberta. Eu vejo portas se abrindo na tua vida, e sabe que você vai me ouvir, gente. E muitas vezes a porta não vai abrir, a enfermidade não será curada. Deus não cura todas as enfermidades, Ele pode curar todas as enfermidades, mas Ele não cura todas as enfermidades. Por quê? Porque Ele faz do jeito dele, porque Ele é Deus que acabou. Não tem que ficar perguntando para Deus por que, aí explica isso e diz, não. A Bíblia diz que nós em tudo devemos dar graças, porque essa é a perfeita vontade de Deus. Então, se eu estou passando por diversidade, por dificuldade, e hoje eu falo para vocês, de verdade, para quem subir aqui, para trazer essa palavra, eu estou subindo aqui sangrando, eu estou quebrado, eu estou estraçalhado com o problema que eu estou enfrentando. Mas não é porque eu estou enfrentando um problema, ou porque uma dificuldade vai se apresentar na minha vida, que eu vou deixar de servir aquele que deu a vida para que eu tenha vida. Porque a minha vida já não é minha, como foi ministrado aqui, já não vivo eu, Cristo que vive em mim. Aleluia. A minha carne, a minha vida, eu já renunciei, eu já abri mão de mim. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Então a minha vida não é minha, é dele. Glória a Deus. E é por isso que eu estou aqui, pela graça dele, que me sustenta na terra. Senão eu já teria caído. De verdade. Eu tenho enfrentado muitas dificuldades. Muita coisa tem que se levantar. Mas eu creio no Deus que me mantém de pé. Aleluia. Então não importa qual seja a dificuldade. O que importa é que nós vamos passando pela prova dando glória a Deus, porque Ele é digno de glória. E um dia, Ele enxugará os nossos olhos toda hora. Aleluia. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, igreja, não se ilude com esses falsos evangelhos de tudo flores, e agora é só vitória. Só vitória depois que estiver na glória. Aí é só vitória. Enquanto você estiver aqui, é luta em cima de luta. É batalha travada. Se nós não estivéssemos numa batalha, não seria necessário se revestir de toda a armadura de Deus. Por que o apóstolo Paulo fala? Revestir depois de toda a armadura de Deus. Você vai para a guerra, gente. Então, o inferno vai se levantar.
seu nome escrito no livro da vida e ter a certeza de que quando o noivo vier, oh glória, nós vamos para as bodas. Nós vamos para as bodas. O mundo está se preparando para o anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja. Aleluia! Glória! Tem gente que quer ficar. Tem crente que quer ficar, que diz que vai passar pela tribulação. Pode passar, não tem problema, eu vou para a boda. Quem quiser ficar, pode ficar. Tem gente que quer ir só depois da grande tribulação. Não sei, eu vou antes. Eu vou antes. Eu creio nisso. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A minha fé é essa, e é por essa fé que eu vivo. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Mas quem quiser ficar, fique à vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. E o que o Espírito Santo mais tem falado também? Vamos no livro, por favor, de 2 Timóteo, para encerrar já. Capítulo de número 3, o verso de número 16. 2 Timóteo 3,16. Olha só. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Qual é a parte da Bíblia que não é inspirada? Tem alguma parte que não é inspirada? O que está dizendo ali? Toda a Escritura, ela inteira, é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus quem está falando. Quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, ó. Eu quero ouvir em voz alta. Leia aqui em voz alta, então. Você vai ouvir. Amém, igreja? Amém. Tá, isso eu vi no vídeo, é verdade, eu vi no vídeo. Mas é a mais pura verdade. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir em voz alta? Leia em voz alta. Eu, particularmente, eu gosto de ler a Bíblia em voz alta. Porque eu memorizo melhor. Gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês a respeito de memória, para memorizar a palavra. Olha só, nós temos a memória, nossa, ela é dividida, né? O nosso cérebro, a parte da memória, ela é dividida em algumas, como que eu vou dizer, em alguns compartimentos, em alguns setores, tá? Então vamos lá, eu tenho a memória visual, lembro daquilo que vejo, memória auditiva, lembro daquilo que ouve, a memória do paladar, você lembra dos sabores, a memória do tato. Cada parte do cérebro vai ser responsável por um tipo de memória, né? Então é um cheiro, a memória olfativa e tal. Então quando eu leio em voz alta, eu estou usando 3 tipos de memória ao mesmo tempo. A visual, porque eu estou lendo, a auditiva, porque estou ouvindo, e a forma, porque eu estou falando. A probabilidade de eu esquecer é muito mais difícil. Então a melhor maneira de você gravar o que está escrito. Eu tenho um grave problema com números, eu não memorizo números. Não adianta, eu não memorizo. Não adianta eu falar assim, no livro tal, versículo tal. Eu estou falando porque eu anotei aqui. Porque se eu não anotar, eu não lembro. Eu tenho muito poucos versículos que eu vou dizer para você o livro, o capítulo e o versículo. Mas se você me perguntar o que está escrito em algum e começar a citar o versículo, sabe por quê? Porque eu leio a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus traz à nossa memória a sua palavra. Por quê? Porque a palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como que eu vou ter uma lâmpada apagada? Se eu não lembrar da Bíblia, acabou. É uma lâmpada apagada. É uma luz que não vai iluminar, porque eu não lembro, não conheço, não leio. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Dá glória a Deus aí. Aleluia, bom. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto, sobre as maneiras que Deus fala, alguma outra forma? Que Deus ainda usa os profetas, tá? Não que a pessoa
vocês de profeta, mas existe o dom de profecia. Os dons de Deus, isso é algo importante, tá? Os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus te dá, Ele não tira. Se você tem um dom de revelação, você vai ter ele em toda a tua existência. Tá? E se eu me afastar, você vai continuar com o dom. Você só vai usar ele para aquilo que não é bom. Aí depois você presta conta com o Paulo. Mas o dom ele não tira. Eu louvo a Deus que Ele me deu um dom. O dom da oratória, da palavra. Entendeu? É um dom que eu posso usar ele para o mal se eu quiser. Se eu quiser me afastar de Deus e usar o dom que Deus me deu para ludibriar os outros, eu consigo. Mas um dia eu vou ter que prestar conta. E uma coisa que eu não quero é cair na mão do Senhor, que está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus Altíssimo. É horrendo. Porque se eu cair na mão do diabo, eu tenho Deus para me livrar. Mas se eu estiver na mão de Deus, ai Jesus, misericórdia, Senhor, eita agora. Quem vai tirar? Quem pode falar para Deus o que Ele faz ou o que Ele deixa fazer? Ninguém. Porque Ele é soberano, acima de tudo e de todo. E a palavra dele está acima de tudo. Quando os demônios, você vê quando Jesus chegou lá em Gadara, os demônios imediatamente chegaram: Senhor, já se prostraram, reconhecendo a sua grandeza. Tem gente tola, para não dizer outra palavra, né? Que pensa que faz o que quer, como quer, e mal sabendo que não contribui justamente para o bem daqueles que amam a Deus, por mais que ele odeie. Ele odia, é a pior coisa que ele faz. É melhor ele se converter e amar a Deus, para que tudo coopere para o bem dele também. Mas como ele tenta fazer muitas vezes por mal da igreja, né? Tem gente aí planejando leis para tentar calar a igreja, para tentar nos proibir de falar as coisas que a Bíblia diz. E mal sabem eles que quanto mais cresce a igreja, mais a igreja cresce. Porque é assim que a igreja cresce. Quando começou a grande perseguição lá em Jerusalém, a Bíblia diz que os cristãos tiveram que se dispersar. Aí um pouco foi para um lado, um pouco foi para o outro, um pouco foi para o outro, e isso cooperou para o crescimento da igreja. Porque aí para onde cada um foi levando o evangelho. E o que aconteceu com a igreja? Desceu. Você está entendendo? Então não importa o quanto a dificuldade tente te parar, vai cooperar para o teu crescimento. É por isso que o apóstolo Paulo fala: quando sou fraco, é que sou forte, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você passar por muita tribulação e luta, dá glória a Deus, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando em você, está te ajudando no crescimento, na comunhão com Deus. Eu, por passar por essa dificuldade que estou passando, estou orando mais, estou buscando mais. Então eu louvo a Deus pela dificuldade que Ele me permite passar, porque me ajuda a me aproximar dEle. É para o meu bem. Mesmo que dói, e dói, eu não vou dizer que não dói. Mas o Senhor faz a ferida e Ele cura. Ele faz descer a sepultura, mas faz subir dela. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que a gente não entenda, você não precisa entender, você precisa confiar. É só confiar. Esse é o teu centro de cabeça, tá? Salmo 37, verso de número 5. Coloca aí, por favor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entreguei. Confia nele. E Ele fará. Ou na minha tradução, e tudo Ele fará. Então tudo quem faz é Deus. Você já se entregou na mão de Deus? Descansa no Senhor e confia nele. E tudo Ele fará. Eu não sei, qual é a sua dificuldade, mas eu sei que o Deus que vence qualquer dificuldade vai te ajudar até a consumação do século, porque Ele prometeu isso. Estarei convosco até a consumação do século. Ele não disse que você não vai passar por dificuldade, Ele disse que Ele vai passar pela dificuldade junto com você. Então fique em paz, porque tudo vai passar. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que eu
Que Deus abençoe, né? O nosso ensinamento onde aprendemos, né, meus irmãos?